Irmãs queridas, amadas também em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje eu quero convidar vocês para nós irmos aqui na carta que é chamada a Carta de Tito. A carta não foi escrita por Tito. Tito é o sujeito a quem a carta foi endereçada. Então a carta foi escrita pelo apóstolo Paulo para Tito. Então ela leva o nome do endereçado e não do remetente, que é Paulo. Carta a Tito, quer dizer, para Tito, capítulo 1, versículos do 5 até o 7. Então é carta a Tito, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Se você tem a Bíblia, eu quero convidar você para você abrir e ler junto comigo. Mas eu sei que tem gente que não pode ler. Está trabalhando, está ocupado agora, não tem como, está dirigindo. Mas a você eu digo, ouça meu irmão, ouça minha irmã. A Bíblia nos orienta que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra do nosso Senhor. Tito, carta de Paulo para Tito, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7, diz assim a palavra do Senhor, presta atenção comigo aqui. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te escrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Quando a palavra de Deus diz aqui, não dado ao vinho, ela está falando da bebida em geral, não está falando especificamente do vinho. O homem de Deus, de uma maneira geral, não deve ser alcoólatra. Tem pessoas que não ficam sem beber um dia sequer. Mas a Bíblia está dizendo aqui que aqueles que têm um trabalho na obra de Deus, esses então... Por quê? Porque aqueles que trabalham na obra de Deus são sempre motivo de uma verificação maior. Então, os homens de Deus não devem ser chegados a nenhum tipo de bebida. Não. Veja bem, o que eu quero que você me entenda é que não existe uma proibição. Está dizendo assim, a pessoa não pode ser chegada. O que é ser chegado à bebida? É sempre que há oportunidade, a pessoa bebe. E o homem de Deus tem que saber, Olha, as pessoas vão se escandalizar se me verem bebendo.
não vou beber. Olha, tem pessoas aqui que se me vê tomando uma tacinha de vinho, pronto. Ah, o pastor também bebe, então eu vou beber também. Ele bebe. Porque as pessoas ficam mais ou menos de olho. Uns para criticar, outros para se apoiar. Então o homem de Deus tem que se policiar. E quando Paulo deixou Creta, havia algumas coisas que precisavam ser postas em ordem. Do que Paulo está falando aqui? Meu irmão, minha irmã, você que está me vendo e me ouvindo. Ou você que está só me vendo, ou, perdão, me ouvindo. Porque haviam falsos mestres a granel, pregando uma outra Bíblia, pregando um outro evangelho, enganando o povo. Havia mestres que ele pregava uma coisa, daqui a pouco iam esses falsos mestres e falavam tudo o contrário. Então havia necessidade urgente de se reconhecer dentro da igreja pessoas que pudessem ser líderes espirituais. Pessoas sérias, pessoas verdadeiras e principalmente pessoas conhecedoras da palavra de Deus. O que era a palavra de Deus? É aquilo tudo que Paulo tinha ensinado para eles. E Paulo dá esta incumbência a este sujeito aqui, chamado Tito. Olha, Tito, você vai ter que dar um jeito aí, porque esses falsos mestres daqui a pouco vão corroer como ferrugem o ensino e, consequentemente, a fé verdadeira. E essas pessoas não podem abandonar as boas novas. Estas pessoas, Tito, não podem sair da verdade. E aí Paulo incumbe Tito. E deixa lá esta responsabilidade com ele. O tempo aqui está feio, viu? Então, estou dizendo para vocês, porque pode parar a energia elétrica, alguma coisa, aí não depende de mim, né? Então Paulo diz, olha, vocês têm que apacentar estas pessoas, Tito, que você vai levantar aí na congregação, tem que ser pessoas sérias, porque essas pessoas vão ter que apacentar. O que é apacentar? É tomar conta, é cuidar, é ajudar, é orientar e alimentar o rebanho, não de Paulo, porque Paulo nunca disse que ele tinha um rebanho. O rebanho de Deus. Porque as ovelhas não são minhas, nem suas. São ovelhas de Deus. Eu não sou ovelha desse ou daquele, nem você. Nós somos ovelhas de Deus. Então precisa de pessoas sérias para cuidar da congregação, para cuidar de maneira geral, genérica, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso você vai encontrar em Atos, capítulo 20, versículo 28. Paulo também fala sobre isso em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. E por que cuidar? Qual que é o cuidado que os homens de Deus precisam ter? É para proteger a igreja.
dos ataques externos, quer dizer, daquilo que vem de fora para dentro da igreja, e também proteger a igreja dos ataques internos. Porque sempre se levanta um ou outro descontente, ou que não entendeu, não concorda, ou se lembrou de alguma coisa que aprendeu errado e quer incutir aquilo na cabeça das pessoas. Então, os homens de Deus verdadeiros devem proteger a igreja dos ataques externos e internos. Você vai ler um pouco mais sobre isso em Atos, capítulo 20, versículos 29 ao 31. Os líderes das igrejas, segundo a Bíblia, estou passando para vocês, estou dando essas referências para vocês confrontarem o que estou falando, né? E o que estou falando está aí gravado. Estas pessoas devem liderar, governar, guiar e não empurrar a igreja. Quer que eu repita para você? Aqueles que comandam as igrejas, as denominações, de uma maneira geral, devem liderar, governar, guiar e não empurrar a igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3. Estas pessoas que Tito foi responsável ou foi responsabilizado para identificar e que iriam ser presbíteros e ou bispos, nós já vamos chegar lá, deveriam ser pessoas que teriam condições de pregar a palavra, ensinar a sã doutrina e contestar aqueles que se opõem a ela. Ora, a gente não pode ouvir uma pessoa contestando a palavra de Deus, pura, santa, cristalina e verdadeira, e ficar quieto, abaixar a cabeça. Isso é covardia. Isso é falta de atitude, isso é falta de cristianismo, isso é falta de conversão, isso é falta de verdade. É só você ler. Aqui mesmo em Tito, capítulo 1, versículos do 9 ao 11, mas você pode ler também 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Então, a pessoa precisa saber pregar. Não é saber pregar, é ter condições de pregar, né? Para pregar precisa conhecer e contestar aqueles que se opõem à palavra de Deus. E as pessoas que tomam conta, estas pessoas que Tito ia ter que identificar e dar a elas a condição de serem presbíteros e ou bispos, já vou falar sobre isso, teriam que ser pessoas que conhecessem a Bíblia, o que existia de Bíblia até então, o suficiente para serem moderadores, árbitros das questões doutrinárias e éticas. Atos capítulo 15, versículos 5 e 6, e Atos capítulo 16, versículo 4. Agora, a pessoa para fazer esse tipo de coisa, né, para ser um líder, para ser um pastor, um pregador, né? Eu estou falando aqui de Tito, que foi incumbido de levantar líderes espirituais para a igreja de Creta. Estas pessoas têm que ter uma vida exemplar. Pessoa, um sujeito bagunceiro, beberrão, mulherengo, jogador, trambiqueiro, cheque sem fundo para tudo quanto é lado, deve para todo mundo, não paga. Como é que um sujeito desse depois entra na igreja se dizendo que é santo? Não, a pessoa tem que ser exemplo.
Porque eu falei, olha, nós somos visados, mas somos também olhados, porque as pessoas se apoiam muitas vezes. Então a função de Tito era levantar pessoas exemplares. Hebreus capítulo 13, versículo 7, e 1 Pedro capítulo 5, versículo 3. Pessoas capazes. E isto, é claro que o Espírito Santo de Deus nos ajuda muito. 80, 90% do Espírito Santo de Deus e 10% da nossa transpiração em querer aprender, em ler, em gastar tempo estudando a Bíblia. Mas pessoas capazes de recuperar cristãos pecadores. O sujeito fazia parte da igreja, de repente cometeu uma falta. Então esses líderes que Tito foi incumbido de identificar, teriam que ser pessoas com capacidade para isso também. Por quê, meu irmão, minha irmã? Eu estou aqui pregando para vocês há muitos anos, né? Mas eu vejo a alma de cada um de vocês como uma alma que eu vou prestar contas por elas, que eu vou prestar conta por esta alma. Como é que eu posso vir aqui e enganar você? Como é que eu posso vir aqui e só porque todo mundo prega aquela coisa eu vou pregar também? Só porque zombam de mim, do que eu prego, não, eu vou mudar, agora eu vou... Não, eu sou responsável pela sua alma. Eu me sinto responsável. Eu não quero que você vá para o inferno. Eu não quero que você vá penar eternamente no fogo eterno do inferno. Eu não quero. E o que depender de mim eu vou fazer. Você pode zombar, você pode rir, você pode fazer o que você quiser. As outras, quantas pessoas zombam? Não tem problema. Eu tento, né, mostrar para elas o erro delas. Elas não querem. Então eu tenho que cuidar daqueles que querem. E eu entendo que eu sou responsável pela alma de todos vocês que me ouvem. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Será que estou errado? Perdão, versículo 17. Hebreus 13, 17. Pessoas, Tito deveria levantar, identificar pessoas que orassem pelos doentes. Mas não é orar, veja bem, aqui precisa abrir um parênteses, né? Porque eu oro, todo mundo deve orar pelos doentes. O que é repreensível é você orar prometendo a cura. O que é repreensível é você dizer para o doente, você está curado, tome posse. Como é que se toma posse? Há anos eu pergunto isso. Como que se toma posse de uma cura? Como que se toma posse de uma bênção? Como que se toma posse de um milagre? Sinceramente, eu não sei. Não sei como é que faz isso. Eu pergunto, ninguém me responde. As respostas que vêm são as mais, como eu diria, sem nexo, sem fundamento bíblico. Então, nós temos que orar pelos doentes, fortalecer o doente, animar o doente. E se for o caso, preparar o doente para a partida. Não vai chegar para o doente, né? Vai falar, você se prepara que você vai morrer, viu? Né? A não ser que Deus
tenha este propósito definido. Mas Deus normalmente teve o caso do Ezequias lá, mas existiram outras coisas atrás para isso acontecer. Mas é orar pelo doente. Orar, não ficar prometendo aquilo que Deus não promete cura para ninguém. Se o Senhor Deus não promete, como que eu vou prometer? Aí eu deixei de ser repreensível, eu vou estar mentindo. Entendeu? Então Tito tinha que identificar pessoas sérias na oração. É claro que Deus pode sustentar, a própria palavra diz, perdoar os pecados. E se a doença for em função daqueles pecados, Deus pode restaurar esse doente. Mas eu não posso sair daqui chegando para o aleijado, para o coxo, para o paraplégico, tetraplégico, dizer levante e anda, porque Jesus falou, mas ele era Jesus. E ele não mandou ninguém fazer aquilo. Então essa era a função do Tito. Era identificar no meio da igreja local, no meio daquela igreja, de maneira genérica, daquela denominação, não existiam outras, né? Mas só para generalizar, era identificar estes homens. E outra coisa, não fala de identificar mulher. Não eram homens e mulheres de Deus. É isso que eu quero que a minha irmã entenda. Bem, eu acho curioso que a verdadeira mulher de Deus, aquela mulher que é salva, que é verdadeiramente crente, ela sabe que ela não pode ser pastora, que ela não pode ser bispa, presbítera. Ela sabe disso, ela não aceita isso. Ela sabe. Porque o chamado é para os homens. O chamado não é para as mulheres. Então, na igreja primitiva, e aqui nós estamos falando da igreja lá no começo, né? Ah, mas agora pode. Aonde que está escrito isso na Bíblia que agora pode? Lugar nenhum. Na igreja primitiva, os presbíteros, né, ou os bispos eram nomeados pelos apóstolos e pelos representantes dos apóstolos. Tito, por exemplo, era um dos representantes do apóstolo Paulo. Não era assim, essa farra que é hoje. Porque, por exemplo, quem que nomeia alguém hoje apóstolo? Quem nomeou o apóstolo foi Jesus. Quem que nomeia alguém apóstolo? São coisas que quando você para e pensa, você fala, peraí, mas então isso é falso. Nenhum apóstolo nomeou outro apóstolo. Que apóstolo que chamou o outro? Olha, vem agora que eu vou colocar a mão em você, você vai ser apóstolo também. Não existe isso. Jesus nomeou os apóstolos. Se hoje Jesus não nomeia mais, porque ele não está aqui, e o único apóstolo que foi nomeado depois da morte de Jesus, porque Jesus apareceu a ele, e um dos requisitos para ser apóstolo é ter visto Jesus, foi o apóstolo Paulo. Hoje Jesus não nomeia mais apóstolo. Quem que nomeia? Presbítero, biblicamente, presbítero e bispo é a mesma pessoa, é o mesmo cargo, são nomes diferentes. Mas é exatamente, você lendo, você vê que ele começa usando o termo presbítero,
E depois, quando ele chega no versículo 7, ele usa o termo bispo. Né? O sujeito zombando de mim hoje perguntou: você é católico, né? Não, católico no sentido universal, eu sou. Você é. Agora, né? Não foi isso que ele quis dizer, né? Ele quis zombar. Então, quem que nomeia o bispo da Igreja Católica Apostólica Romana? Um bispo é um presbítero. Os crentes passaram a... Eu, por exemplo, lá atrás, eu fui ungido presbítero. Depois eu fui ungido pastor, como se fossem cargos diferentes. Não é. Hoje tem pessoas aí que se auto-intitulam bispo, porque quem é que pode ungir um bispo? O que a gente precisa ter em mente é o seguinte: biblicamente, né, só o maior pode ungir o menor. Não é verdade? Só um pastor pode ungir outro pastor. Quem é que pode ungir um bispo? Então você vê que bispo, hoje, ninguém pode ungir. Porque quem ungiu o bispo ou o presbítero foi Tito, que era um emissário do apóstolo Paulo. Então você vê um monte de mentira que existe por aí hoje. Se existe mentira nessas coisas tão pequenas, imagine você nas coisas grandes lá que você não sabe, nos meandros da contabilidade. Meus irmãos, tem coisas que a gente sabe e que a gente não pode falar porque não tem como provar, né? Como é que eu vou provar as safadezas que acontecem dentro da contabilidade das denominações? Ninguém vai me dar prova. E eu também não sou advogado, não sou promotor, não sou, né, de ninguém. Por causa disso que nós temos que ler a Bíblia, né, para termos o conhecimento e nos afastarmos de tudo que é errado. Tudo aquilo que não está certo. Eu vou ficar lá na igreja porque eu vou lutar para acertar. Você não vai acertar. Porque se o dono da igreja, normalmente essas igrejas que têm a grande maioria, né, que tem esses problemas, é o dono da igreja que manda. As pessoas fazem o que ele manda. Ninguém vai aceitar a verdade. Ninguém. Enquanto você continuar alimentando materialmente aquela denominação, ela vai continuar existindo. Por quê? Porque nós que trabalhamos para a obra, né, uma pessoa perguntou para mim semana passada: como é que você vive? Eu falei: eu vivo de doações. Mas como você? É assim que eu vivo. Eu vivo daquilo que me doam. E na maioria das vezes eu recebo menos do que eu preciso. E eu fico devendo. E depois, quando eu recebo, eu pago a quem eu estava devendo. E fico devendo de novo para outro, para o banco, para alguém. É assim que eu vivo. Porque o dispenseiro de Deus, eu não devo... A minha função não é ajudar a igreja. Né? Você já viu, não? Tomar conta da igreja, eu vou pintar a igreja, eu vou lavar a igreja. Eu não tenho obrigação nenhuma com o prédio igreja. A minha obrigação, estou incumbido de tratar os interesses de Deus na igreja de Deus. Todo
de Deus tem que tratar dos interesses de Deus na igreja de Deus. Isto aqui, neste exato momento, é a igreja de Deus. Você está na sua casa, você está no seu carro, você está no seu trabalho. Isto é a igreja de Deus. Eu estou aqui tratando o quê? Dos interesses de Deus. Não estou tratando dos interesses daquela denominação, daquela outra, não. Eu tenho que tratar dos interesses de Deus na igreja de Deus. E como? Infelizmente, a grande maioria das igrejas não são de Deus, eu não vou tratar com eles. Estou tratando aqui, estou trazendo para você informação bíblica, para você poder olhar, opa, deixa eu ver lá na Bíblia. Mas peraí, isso aqui não existe. Não existe, então não é bíblico. Não é bíblico, é mentira. É mentira, eu não posso participar disso. Ah, não. Isso é mentira, eu não participo disso. Agora, quando vocês não fizerem isso, eu volto a participar. Não! Porque o ano que vem vão fazer de novo aquilo, e aí você fica fora. E durante todo o ano, tudo que eles fazem é certinho, então falta coragem. Porque muita gente diz assim, pastor, mas eu vou sair de lá, eu vou para onde? Você já pensou o sujeito chegar para mim e falar assim, olha, eu achei muito bonito tudo que você pregou, muito interessante, realmente está escrito aqui na Bíblia. Agora, você sabe por que eu vivo aqui no bar bebendo todo dia? Porque se eu não vier para cá, eu vou para onde? O que você acha que eu vou responder para ele? Eu estou te chamando exatamente para você sair daqui e vir para Jesus. Então, quando a pessoa diz para mim, se eu sair dessa igreja, eu vou para onde? Eu digo, venha para Jesus. Mas eu não vou a igreja nenhuma, não. Você vai procurar uma igreja bíblica, uma denominação, falando-se, né, simploriamente, que pregue a Bíblia. Que pregue verdadeiramente a Bíblia. Que não engane, que não enrole você. Que não fique prometendo aquilo que Jesus não prometeu. Você consegue definir, quando você está ouvindo alguém pregar, seja no rádio, na televisão, no púlpito de um prédio chamado igreja, você consegue definir aquilo que o sujeito está falando, que verdadeiramente é bíblico, ou aquilo que ele quer que você entenda que seja bíblico? Infelizmente, as pessoas não leem a Bíblia. Hoje eu respondi para uma irmãzinha, dizendo, olha, infelizmente, eu continuo dizendo, leia a Bíblia. O homem de Deus não pode, sabe, a gente não pode deslizar. Às vezes acontece, o que vai fazer? Ninguém é perfeito. Tito não foi procurar pessoas perfeitas. Primeiro, ele foi procurar pessoas que tinham um chamado de Deus. Ele tinha que identificar isso. E depois, pessoas que estavam se esforçando para que aquele chamado verdadeiramente se concretizasse. E aqui Paulo vai dizendo como é um homem de Deus, orientando Tito. Olha, Tito, toma cuidado aí, você vai dar uma olhada aí, né? O sujeito precisa ser honesto. Não pode haver desonestidade. O sujeito não pode ter casado 3, 4, 5 vezes. A não ser que ele tenha ficado viúvo todas essas vezes, né? Não é fácil ficar com a mesma mulher. E para a mulher também não é fácil ficar com o mesmo homem. Você já pensou a vida, por exemplo, que tem a minha mulher? Ser mulher e pastor é dificílimo. É dificílimo. Minha mulher tem a vida independente, né? Minha mulher dá aula, ela tem a vida dela.
Mas ser mulher de pastor é difícil, porque ela também é cobrada. Ela é uma pessoa normal, uma cristã normal, mas ela também é cobrada. Quantas vezes ela quer passear e eu vou para algum lugar pregar, ou vou em algum lugar ensinar, ou vou dar aula. Não é fácil. Quantas e quantas vezes ela quer alguma coisa e eu digo, olha, eu não tenho condição nenhuma de comprar. Ser mulher de pastor não é fácil. É mais difícil ser mulher de pastor do que o pastor ser marido de uma mulher só. Eu reconheço que é difícil para ela ser mulher, ser minha mulher. Porque as pessoas também exigem perfeição da parte dela. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito. Gostaria de ser, não sou. Então o pastor tem que ser marido de uma só mulher, a não ser que a mulher tenha morrido, ele tenha sido traído. E aí se casou novamente, que é a única maneira bíblica de casamento. Problema com os filhos. Quem que tem filhos e que não tem problema? Quem? Né? Jesus, quando pegou aquela mulher lá, adúltera, iam apedrejar aquela mulher, iam matar ela pedrada, Jesus falou, quem não tiver pecado aí, atire a primeira pedra. Ninguém tacou a primeira pedra na mulher. Hoje, eu usaria essa frase de Jesus, quem tem filhos e não tem problemas, que atire a primeira pedra. Todo mundo que tem filho tem problema. Principalmente nos dias de hoje. Quem é que não tem problema? Você acha que eu não tenho problema com os meus filhos? Completamente. Eu tenho 3 filhos bons, mas eu tenho problema. São 3 adultos, eu sou avô de todos, e todos eles me deram netos. Eu tenho problema. O sujeito não pode ser dado ao vinho. Você acha que numa festa, né? Tenho parentes que se casam, fazem aniversário. Eu estou lá. Muitas vezes eu digo, não vou beber, me traz água ou uma coisa diet. Não, mas não vai tomar um vinho. Eu comprei o vinho porque o vinho você bebe às vezes. Não, mas eu não vou beber. Por quê? Porque não é o dia, não é a hora. Vou escandalizar, então eu prefiro não beber. Né? Às vezes, é raro eu fazer isso. Depois que eu descobri que eu tenho diabetes, então, não faço mais. Mas, há muito tempo atrás, às vezes eu estava andando por aí, parava numa padaria, num bar, pedia um guaraná. Né? Às vezes ficava no balcão, bebendo, conversando com a pessoa, às vezes sentava numa mesa. Até que um dia alguém passou e falou, ô pastor, tomando uma cervejinha, hein? Eu falei, vem tomar comigo aqui, entra aqui. Aí eu falei, cara, cheira e bebe. É Guaraná, né? Eu falei, pois é, daquele dia pra frente, eu sempre falo, deixa a garrafinha aqui ou deixa a latinha aqui. Você vê, não teria problema nenhum. Mas já foi motivo de escárnio. Então agora, vai tomar um suco de uva, deixa a garrafinha aí. Deixa a latinha ali do Guaraná para o sujeito ver que é Guaraná, que não é cerveja. Porque a gente não pode escandalizar. Não é fácil ser pastor, não. O sujeito te xinga. Né? Eu ando com a minha bicicletinha motorizada o dia inteiro, para baixo e para cima aí. Quantas vezes, olha, Deus, né, não caí, não me arrebentei todos. Pensa que não dá vontade de xingar, meu irmão? Soltar os cachorros em cima da pessoa, pessoa de carro aí que não respeita ninguém, vira sem dar seta, entra. Sou pastor, não pode. Mas pensa que não dá vontade?
Ai, pastor, porque você não fala, ô bênção, isso é hipocrisia, porque que eu bênção nada, a minha vontade é ir lá e dão. Eu estou procurando aqui um negócio para falar para vocês, porque eu quero achar aqui. Antes de encerrar, eu quero falar isso, quero mostrar isso para vocês que a Bíblia diz. Aqui, já achei. Tito estava procurando um sujeito, ou homens, né, que deveriam ser irascíveis. O sujeito irascível é aquele que tem um temperamento instável. Ora ri, ora chora, ora está nervoso, ora está calmo. O sujeito um temperamento dúbio. Então a Bíblia diz assim, que quem é assim deve aprender a dominar-se. E se é irritável, não deve demonstrá-lo. Difícil, meu irmão. Você está irritado, vontade de pegar os... Não pode demonstrar. É assim. Não pode ser violento, não pode ser cobiçoso, torpe ganância, honesto, amigo do bem, sóbrio, piedoso, apegado à palavra fiel. Eu conheço um monte de bispo aí que nem sabe o que quer dizer a palavra de Deus fiel, pura, santa, cristalina e verdadeira. Você também deve conhecer. Mas com certeza esses não foram chamados por Deus. Vieram por vontade própria. E um dia vão prestar contas a Deus de tudo isso. Amado Deus, poderoso Pai, eu te agradeço, te glorifico, te exalto, te engrandeço. Bendito é o Senhor, Deus Santo e todo verdadeiro. Traga-nos, Senhor, de volta amanhã, sexta-feira. Amanhã é dia daquela programação especial de perguntas e respostas. Ajuda-nos, ó Deus, a esclarecermos os nossos irmãos e irmãs, sempre levando como base, como fundamento a Bíblia Sagrada. Esta é a minha oração, de glórias, de culto, de louvor e de agradecimento ao Senhor, no nome do Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.